A paz, povo de Deus, que Deus abençoe vocês de uma maneira poderosa. Eu quero compartilhar uma mensagem de Deus para o teu coração e eu tenho certeza que essa palavra vai te fortalecer. Já gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, que você desse o seu like e que você compartilhasse essa mensagem com alguém que você conhece. O texto para nossa meditação está exatamente no livro de Números, no capítulo de número 11, versículo de número 1, que diz assim: E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Tábera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Toda pessoa que tem o hábito de meditar na palavra de Deus conhece a história do povo hebreu, do povo que viveu como escravo no Egito. Um povo escolhido que viveu por muitos anos sendo escravizados por Faraó. Deus não escolheu aquele povo para eles viverem como escravos. A palavra de Deus diz assim: foste chamado sendo escravo, aproveita a oportunidade para você ser livre. A Bíblia vai nos dizer que aqueles que são vencidos se tornam escravos dos vencedores. A Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus habita, ali há liberdade. Deus não te escolheu para você viver uma vida de escravo. Foi exatamente o motivo que levou Deus a levantar Moisés no meio do povo de Israel, para tirar aquele povo da escravidão. Deus levanta Moisés. Moisés, ele é o personagem principal a levar o povo até o deserto, rumo à terra prometida. Eles passam pelo Mar Vermelho, chegam no deserto. No deserto, Deus começa a sustentar aquele povo. É impressionante o que Deus faz com aquele povo no meio do deserto. Porque o povo, quando teve fome, Deus mandou o maná. Quando teve frio, Deus enviou a coluna de fogo. Quando o povo teve sede, a água saiu da rocha. Quando eles estavam num calor causticante, Deus mandou a nuvem para proteger aquele povo. Até quando eles estavam com sede, Deus fez sair água da rocha. E nem as vestes deles envelheciam. Sabe por quê? Porque Deus estava cuidando daquele povo. Só que aqui no capítulo 11, o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar. E a murmuração, ela só vai mostrar uma coisa para com Deus: ingratidão. É isso que a murmuração ela mostra. Porque o povo, eles estavam se lembrando dos peixes que eles comiam, das cebolas, alhos, pepinos, melões.
Mas eles estavam se esquecendo que mesmo eles tendo prazeres em algumas coisas, eles estavam tendo destruição em outras. Eles estavam se lembrando dos prazeres, mas estavam se esquecendo que eles estavam vivendo uma vida de escravo. E Deus não chamou aquele povo para ser escravos de Faraó. E eles estavam desprezando o maná que Deus havia enviado para sustentar eles no meio daquele deserto. A história, ela é muito antiga, só que ela continua se repetindo nos dias de hoje. Porque quantas não são as pessoas que Deus tirou do Egito chamado mundo, que passaram pelo Mar Vermelho, que é o batismo nas águas. E a pessoa ficou ali por um determinado tempo na igreja, buscando a Deus, na presença de Deus. E começaram a desprezar o maná, que é Jesus. Se lembrando apenas dos prazeres que tinham no mundo e se esquecendo da vida desgraçada, miserável, uma vida de vazio, de angústia, de tristeza que vivia. E Deus está me usando para falar com alguém aqui o seguinte: não volte para o lugar que Deus teve que te tirar. Não se esqueça daquilo que Deus está provendo para você, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, que é o Espírito Santo que nos dá liberdade. E talvez você está aqui e você está fazendo exatamente o que o povo de Israel fizeram. Você só está se lembrando dos prazeres que você tinha, mas você está se esquecendo de uma vida de destruição que você levava. Por isso que Deus está falando através da minha boca: não volte para o lugar que eu tive que te tirar. Você sabe quem é o maná? Olha o que a Bíblia fala aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. No capítulo de número 6, versículo 31, está escrito assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Lá no Egito, Deus tira o povo da escravidão, leva eles para o deserto. No deserto, Deus está mandando o maná para o povo se alimentar, que era o sustento para eles permanecerem de pé, para eles matarem a fome, para eles terem forças para chegarem até a terra prometida. Eles estavam desprezando. E hoje não é diferente, porque Deus tirou muitas pessoas do Egito, mas a maioria das pessoas foram libertas de corpos. Só o corpo foi liberto, a mente continua escrava. E hoje a gente
leva Jesus para as pessoas, elas desprezam a Cristo e valorizam mais as coisas do mundo, que foi o que o povo de Israel fez. Repare que eles estão valorizando mais os peixes que eles comiam, as cebolas, os pepinos, os alhos. E eles estão desprezando o maná que era Deus que estava dando. Talvez você está sendo essa pessoa que está valorizando mais aquilo que o diabo oferece do que as coisas que Deus está te dando. E Deus me trouxe aqui para falar com você. Não volte para o lugar que Deus teve que te tirar de lá. Deus não te chamou, Deus não te escolheu para você viver uma vida de escravo. Então a palavra que eu quero deixar para o teu coração é esta: foste chamado sendo escravo, aproveita-te a oportunidade para você ser livre. Por que você não faz isso agora? Faz uma oração, se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida para Jesus de fato e de verdade, para que Ele venha completar a obra que Ele começou na sua vida através dessa mensagem. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.